neste domingo. Teve um tempo que eu tava com uma angústia muito grande, muito grande. Nossa, sabe aquela angústia assim de você não conversar com ninguém dentro de casa? Era aquela, e você também não conseguia nem chorar, porque de tanta angústia, nem orar, nem falar nada. E eu tava no tanque lavando roupa, eu tava lavando umas roupas dele assim, sujas, assim, sabe? Eu falei, Jesus, que situação. Aí veio aquele desejo, falei, não, eu vou abandonar tudo, não tem mais jeito. Eu vou abandonar, eu vou embora, eu deixo meus filhos aqui com ele, porque eu vou sair, eu vou andando assim, eu não quero que eles passem fome comigo. Pensei desse jeito. Aí só que veio aquele desejo assim no meu coração, falei, não, primeiro eu vou orar. Aquele dia eu tava com tanta assim, sabe, eu tava tão assim acabada, tão... que eu nem ajoelhei. Eu sentei no chão, assim, na cama, sabe, do lado da cama, que eu tava com o telefone. Aí eu só fechei meu olho ali e ela começou a orar por telefone. Ela começou a orar. Aí Deus falou comigo: não faça o que você está pensando. Não faça o que você está pensando. Porque eu vou salvar o teu esposo através da tua vida. Neste domingo, 15, 19 horas, venha apresentar a sua família no altar de Deus. Eu sou desejado já faz acho que uns 10 anos. Comecei a pregar, levava a palavra. Tive Covid, Deus me libertou, fiquei 11 dias entubado, 27 dias no hospital. Deus me trouxe de volta. E mesmo assim a gente vai insistindo, né, em permanecer, ficar fora, mas chega um tempo que Deus começa a apertar e... Tem mais jeito? Não. Agora é pra valer. Tira o paninho. Você vai ajudar ele? Sim, irmão. Sim. A senhora também, mãe? Também. Um domingo especial de restauração. Se der uma semana para um crente orar e jejuar, Satanás está derrotado. Isso era no domingo, essa festa. E segunda-feira, terça-feira, quarta. Quando chegou quinta-feira, que o marido levantou e olhou para Zélia e disse: Zélia, não sei o que aconteceu. Meus olhos estão te vendo, eu estou vendo você um anjo. Disse: Zélia, esquece de tudo que eu falei. Esquece, continua como você é. E a Zélia disse: glória a Deus. Satanás caiu por terra. Guarda minha casa, Senhor. 10 domingos com amor no lar. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, ao lado do terminal do Boqueirão. Participe!
sua vida, em sua alma, em seu coração. Abra o seu coração, Ele está aqui para te tocar com brasas vivas do altar. Abra o seu coração, Ele deseja te tocar. Ele deseja tocar o seu coração quando você menos esperar. A sua vida será tocada, a sua casa será abençoada, o Senhor te encherá. Glória se acende sobre nós.
A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Você está assistindo o Momento Jovem, que vai ao ar todo segundo sábado do mês, hoje dia 9 de março de 2024. É um prazer ter você conosco aqui e hoje estaremos trabalhando essa temática, fortalecendo a fé e resistindo às tentações. Temos muitas coisas boas para serem ditas, ouvidas, faladas aqui hoje. Eu convido você para nos acompanhar, né, irmão Lucas? Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, Diácono Leonardo e a todos os internautas que nos acompanham. É um prazer, sempre uma alegria poder estar aqui neste momento, né? E não simplesmente por estar reunidos diante de uma câmera, não é isso. Mas é porque tem muito material bom e não é só simplesmente um material bom também. É um material bom baseado na palavra de Deus. Então são conselhos de Deus que vem aí para você fique ligadinho, nos acompanhe. Se você puder, compartilhe essa live. Eu sei que você pode, você está assistindo, você pode compartilhar, né? Então compartilhe essa live para que mais gente seja alcançado e possa estar se alimentando de tudo que está por vir nessa programação hoje. Amém. Continue nos acompanhando, continue aí ligado conosco até o horário das 23 horas. Nós teremos ainda muitas coisas boas aqui, inclusive falando sobre o culto jovem desse mês, sobre a vigília e muito mais coisas aí para você aproveitar. Então continue conosco, tenho certeza que você será abençoado. Jack Leonardo, eu queria aproveitar esse momento, dando sequência a essa nossa programação e chamar o nosso convidado aí que nós pedimos e ele prontamente nos atendeu. E ele tem alguns conselhos dentro desse tema ao qual foi elaborado, que é o presbítero Danilo ali de Dourados. É muito importante, né, irmão Lucas, a gente ter essas pessoas aí compartilhando suas experiências também. O presbítero Danilo, que é presbítero e é bem jovem também, bem jovem. E tenho certeza que coisas que ele já passou, coisas que ele tem visto e acompanhado na sua igreja local, que é Dourados, né? Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Bem longe daqui, mas também conviveu aqui muito tempo, né? Morou aqui bastante tempo. Tenho certeza que nessa caminhada aí muitas experiências ajudam muitos jovens hoje que enfrentam esses problemas em relação às tentações do dia a dia, como vencer isso. Então, tenho certeza que nós teremos, né, muito aproveitamento nessa conversa hoje. Maravilha. Moisés, ele já está conosco aí, o presbítero Danilo? Consegue colocar ele? Vamos ver aqui, irmãos. Maravilha. Paz do Senhor Jesus, presbítero Danilo. Paz do Senhor Jesus, irmão Lucas Portes. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos que nos acompanham em todo o Brasil. Maravilha. Vamos agradecer o irmão primeiramente aí por ter se disposto a tirar esse tempinho. A gente sabe que não é fácil as correrias do dia a dia. O Danilo é jovem ainda, mas já é papai de 2 filhos aí, né? E tem os seus afazeres também, mas tem algo de Deus para compartilhar conosco hoje aí, né? Pois é, irmão Lucas, temos, né, o nosso dia a dia, os afazeres. Cheguei agora há pouco do trabalho, até o fuso horário aí dá 1 hora de diferença, né? Mas é bom, falar de Deus é bom, vale a pena se esforçar. É verdade. E nós separamos aqui, presbítero Danilo, dentro desse tema que é resistindo às tentações do mundo, fortalecendo a fé. Separamos algumas poucas perguntas aqui para nós estarmos compartilhando com os irmãos que nos assistem em casa. E uma das perguntas a qual nós separamos aqui, nós vamos iniciar com ela. Quais são algumas práticas espirituais que podem ajudar a fortalecer a fé e resistir a essas tentações do mundo? Irmão Lucas, diante da jornada do jovem, do crente, né? Mas nesse grande leque que abre aos jovens, se torna, assim, às vezes muito difícil e realmente nós não é simplesmente em saber, mas tem que praticar os hábitos, né? O que vai ajudar a vencer as dificuldades da vida vai ser a oração, vai ser o jejum, vai ser o esforço que você faz para Deus. Nós vemos isso em vários aspectos da Bíblia, em vários homens de Deus, e por que não nesse grande exemplo, né, que é citado aí de Bezaleel. E também nós podemos aí claramente entender através de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, grandes homens, jovens, que viviam uma vida diante de Deus para viver vitórias, para vencer os obstáculos da vida. Tem que ter uma separação do mundo, tem que ter um tempo para Deus.
Ô Danilo, dentro disso que você falou, achei muito interessante que você pontuou o jejum, a oração, mas também o esforçar, o resistir. E nós vemos na Bíblia várias situações, e se nós trazermos para o nosso cotidiano, também acontecem várias situações, a qual Deus, eu vejo assim que Deus espera de nós uma dedicação a mais para aquela atividade, ou uma dedicação a mais para vencer aquela dificuldade, aquele pecado que às vezes está ali nos atingindo. Como que o irmão poderia colocar isso mais explanado para nós, sobre esse ponto, sobre resistir, sobre você se esforçar? Assim, uma resposta clara e objetiva nesse ponto vai ser outro jovem, né, o irmão José, que mesmo nós estando em oração, mesmo nós estando em jejum, mesmo nós estando diante de Deus, né, vivendo uma vida santa, se dedicando, nós vamos viver as dificuldades da vida, e até mesmo eu vejo assim uma permissão de Deus, né? Até pela palavra a gente vê uma permissão de Deus para ver o esforço, para ver se a fé realmente é verdadeira. José, ele foi tentado pela mulher de Potifar, um jovem, e ele fugiu. Então, o fugir vai querer uma opinião, vai querer um esforço totalmente da pessoa. A situação, às vezes, que você está longe do pastor, você está longe do pai, você está longe da mãe, mas a decisão é sua. A decisão é sua. E ela, óbvio, vai gerar aquele desconforto, talvez a carne puxando para o lado, né, do prazer, mas vale a pena você fugir. Você vai ver que José foi honrado, e você vai ver também Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, que eles podiam dobrar diante da estátua de ouro, irmão Lucas, porque todo mundo se dobrou, todo mundo estava prostrado diante da estátua de ouro, mas eles sabiam que o que eles ouviram, né, quando eles estavam no templo de Deus, na casa de Deus, eles sabiam que só tinha um Deus que devia ser prostrado. Então eles resistiram, aquela decisão foi deles. E através desse esforço do jovem, esse esforço daqueles que temem a Deus, entra sem sombra de dúvida o agir de Deus para ajudar, porque somos limitados. Primeiramente, né, Paz do Senhor, presbítero Danilo aí, e, né, como o Lucas disse também, agradecendo aí pela participação do irmão, e aproveitando, né, isso que já foi dito aí, sobre a questão desse esforço, né, das tentações que enfrentamos. Uma outra questão, né, que a gente gostaria de levantar aqui, tenho certeza, né, que muitos enfrentam essa dificuldade, porque a gente sabe que precisa resistir às tentações, né? Nós sabemos que precisamos ter esse esforço para resistir, para não ceder ao pecado, mas a grande questão vencer e resistir à tentação não é uma coisa fácil, né? Então, na visão do irmão, né, pela experiência, pela observação também de outros crentes, né, que a gente vê ao nosso lado, quais são os desafios mais comuns que as pessoas enfrentam tentando resistir às tentações, e como que a gente pode superar esses desafios, né? Já que a tentação é uma coisa que é comum para todo mundo é tentado, alguns cedem, outros não, alguns resistem mais, outros menos, mas quando a gente faz esse esforço para tentar resistir à tentação, o que o irmão vê que são os maiores obstáculos para que a gente consiga de fato resistir à tentação, e como que a gente consegue superar essas dificuldades quando somos tentados? Paz do Senhor Jesus, Diácono Leonardo, é um prazer estar com os irmãos, tá? Vamos lá, nessa questão assim, do campo, bem amplo assim, da mocidade, a primeira coisa que eu vejo assim, por experiência, que vai impactar nessas decisões, os próprios colegas, né? Às vezes familiares não entendem. Eu vejo assim, diante dessa experiência, quando a minha esposa tomou a decisão de servir a Deus, a própria pessoas que estavam ao lado não debitavam fé, não davam uma palavra de ânimo. Então isso assim, nas decisões, zombaria, é um desconforto terrível, você às vezes é zombado, por resistir, não é por fazer o mal, é por você resistir um prazer da carne, por você falar não para um ato de pecado. E isso sim gera aquele desconforto, zombaria, e isso é muito difícil na vida do jovem, porque muitas das vezes o ego, muitas das vezes a ausência, daí entra, eu vejo assim, a oração,
aquela fé, aquele apoio divino, se você não tiver uma vida em oração, não tiver prazer em reunir, quando se chama, né, os jovens para fazer um jejum, um dia de oração, quando você vai se ausentando desses importantes atos que a gente pode se unir, de ouvir a palavra de Deus, enfim, você vai ficando frágil e às vezes a zombaria, às vezes uma oportunidade aos olhos carnais de encher, né, de prazer a sua carne, você pode ceder, pode vacilar. Então, assim, é uma situação, viu, irmão Leonardo? Da mocidade eu entendo, né? A gente conheceu até o irmão Leonardo, e o irmão Lucas era criança, e a gente também crescemos aí no berço evangélico. É luta, é uma guerra, cheio de dificuldades pra gente, é caminho às vezes espinhoso, mas é árduo, só que tem recompensa, vale a pena. Amém. Uma coisa que o irmão falou e que eu acho que talvez, né, eu também acho que seja uma das coisas mais difíceis, né, são essas influências, né, que a gente tem, amigos, colegas, parentes, infelizmente, às vezes até pessoas que deveriam impulsionar a nossa fé são as pessoas que mais nos desencorajam, né? O irmão falou ali sobre o exemplo dos 3 jovens hebreus na Babilônia. Eu imagino a pressão que eles sentiram quando era para todo mundo se dobrar, todo mundo se dobrou e ficou 3 lá, né? E com certeza não eram os únicos hebreus ali na Babilônia, tinham muitos mais, né? Mas se o irmão puder, né, comentar um pouquinho, talvez, né, não sei, talvez uma experiência ou algo que o irmão viu de algum jovem sobre como essas influências, né, já que a gente está comentando sobre, né, como essas influências acabam atrapalhando no resistir à tentação, né, como essas influências de amigos, de parentes, elas podem ou nos afastar de Deus ou nos aproximar. Não sei se o irmão teria talvez um relato da sua vida ou alguma pessoa próxima a você que mesmo tendo a sua fé, acabou não resistindo justamente por causa dessa influência de pessoas próximas, né? Bom, Leonardo, quantas pessoas, assim, jovens que a gente, por ter já esse tempo, né, desde criança no ministério, quantas pessoas que a gente acompanhou, né, a gente ajudamos, se abraçamos. Você tem ideia, eu tive um colega em Curitiba, o Samuel, nós conseguimos levar ele para a igreja, foi até num congresso de jovens em 2009, no Sítio Cercado, né, o Leonardo acho que frequentava lá às vezes com o papai e a família. Nós tivemos esse congresso de jovens, até o Lucas conheceu, ele era vizinho onde nós trabalhávamos. Ele foi para a igreja e você via assim que ele tinha aquela sede, ele chorava, ele ouviu a palavra de Deus e nas circunstâncias, a amizade que ele trazia da infância dele, por não conhecer a Deus, influenciou ele muito, rapaz, muito. E nós viemos embora, na época ele foi algumas vezes na igreja, não conseguiu se afirmar. E, infelizmente, né, o nosso amigo Samuel partiu numa vida terrível, Então, assim, há pessoas que não é simplesmente ir na igreja, não é simplesmente ter a Bíblia debaixo do braço, mas o que vai fazer o diferencial para você vencer os desejos é você ter uma vida com Deus separada do pecado, uma vida totalmente direcionada a Ele. E o Samuel partiu cedo. E um outro exemplo, assim, rápido, quase até do tempo, a minha esposa, quando ela aceitou Jesus, ela nova ainda, hoje esposa, né, ela nova ainda na época, a família teve até acho que uma tia falou, não, você é muito nova para isso, você é muito nova, você tem que viver ainda o mundo, você tem que experimentar o mundo para depois tomar a decisão. E aí entra a decisão que é sua, jovem, a decisão que você tem que tomar. Não é o pai, não é a mãe, não é o pastor, e nós estamos aqui também simplesmente para te orientar o caminho. A decisão de servir a Deus de coração é sua, depende só de você. Vale a pena. Hoje, Deus abençoe a minha esposa, ela já está, acho que 10 anos para mais aí na casa de Deus, 14 anos, e o Senhor tem abençoado. Maravilha, irmão Danilo. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo aqui e relembrar. Os irmãos talvez não conhecem, nós já conhecemos o presbítero Danilo há algum tempo aí, mas o presbítero Danilo é filho do saudoso presbítero Valdir.
Que ano que foi que vocês moraram aqui em Curitiba, Danilo? Nós moramos em 2005, irmão Lucas. 2005 nós chegamos aí e o pai foi transferido em 2012. E naquela época você estava com quantos anos, Danilo? Eu tinha 15 anos, eu cheguei aí, né? Uma criança. É nesse ponto que eu queria chegar, Danilo, porque eu acompanhei um pouco, eu era bem criança na época, acho que eu deveria ter uns 8, 9 anos nessa época, e eu lembro que vocês já faziam ensino médio, não sei se você chegou a estudar à noite, mas algum dos seus irmãos estudaram à noite ali na escola, já trabalhavam, já tinham amigos, e é o mundo moderno que a gente vive hoje, é a realidade da maioria dos jovens, né? Que é a faculdade, que é a escola, que é o trabalho, que é aquele anseio por conseguir algo, que é o casamento, que é aquela busca, por aquela fase de buscar, né? E aí a gente recorre à Bíblia, e aí muitas das vezes as pessoas falam, nossa, mas a Bíblia é um livro antigo, foi escrito num outro tempo, numa outra realidade, né? E dentro disso, eu queria pedir para você explanar um pouquinho com a gente como conciliar, né, esse mundo moderno que a gente vive, essa necessidade de estudar, essa necessidade de trabalhar com os nossos princípios bíblicos, sem abrir mão dos princípios bíblicos da nossa fé, né? Bom, Lucas, é uma grande dificuldade hoje, porque na verdade muitos usam até a tecnologia como desculpa, mas nós não podemos fugir dela, e tá aí, né, a gente aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, falando aí para todo o Brasil, para os irmãos, a tecnologia tem essa facilidade, né, e tem a necessidade também do trabalho, infelizmente, felizmente também pessoas aí trabalham através da tecnologia, então ela vai fazer parte da nossa vida, ela vai fazer parte. Agora, uma coisa é ela fazer parte e uma coisa é ela mudar aquilo que Deus deixou. E eu volto de novo, né, frisando dos jovens, né, os 4 jovens, Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam em outra terra, eles tinham tudo para falar, Lucas, mudou as coisas, não está do jeito que nós aprendemos, agora é um novo mundo, agora poderia até mudar as circunstâncias para eles. Até entanto foi revogado lei para Daniel parar de orar, né? Então assim o mundo sempre vai haver essa facilidade para os prazeres ser vividos e fechando as portas para a espiritualidade do jovem, da igreja. Isso aí até é um cumprimento da palavra de Deus. E nessas situações fica difícil, Então vai querer do jovem, né, irmão Lucas? Vai querer uma força, uma decisão de todo o coração de servir a Deus. Porque se nós fosse olhar assim pela ótica da razão humana, Daniel tinha que ter parado de orar, Daniel tinha que ter se alimentado com os manjares que todo mundo se alimentava, os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego tinham que ter prostrado a imagem, é só um momento, e às vezes não é só o seu trabalho, é só uma vez, não tem nada a ver, muda até o que se aprendeu de doutrina, né? Agora é uso, é costume, e vai contornando a situação, infelizmente até pessoas, às vezes vivendo com a gente, vivendo no meio da igreja, eles têm a mente fechada e está ali querendo a oportunidade de ceder, de retroceder aquilo que aprendeu. Mas diante, né, do que nós aprendemos, não do pastor. Eu até tive uma conversa há pouco tempo com um colega que viveu esse evangelho, hoje ele já duvidoso, né, do que ele aprendeu. Ele até disse, puxa vida, mas eu acho que vocês têm medo do pastor. Mas é algo revelado, não dá para explicar. É longe do pastor, é perto do pastor, é em todo o tempo, é uma coisa de Deus, é um temor a Deus. E isso não pode ser roubado pelo mundo, pela tecnologia, pelos prazeres. Isso vale a pena zelar, vale a pena cuidar, porque Deus dará recompensa. Amém. O irmão Danilo, outra coisa bem importante que a gente observa, assim, tanto por passar por essa fase como por ver pessoas ao nosso redor também, né? É que, infelizmente, a maioria das pessoas acaba não resistindo às tentações, né? Na verdade, né, com bastante honestidade, existem fases da vida e determinados tipos de tentação que a gente tem que ter um esforço maior para resistir, né? Porque são tentações realmente que vêm para nos fazer cair. Afinal de contas, esse é o propósito da tentação, é fazer a gente ceder.
E a gente às vezes acaba falando bastante, né, sobre como não cair em tentação, e claro que isso é muito importante, é muito necessário, como resistir o pecado, mas a realidade é que muitos acabam cedendo. Qual conselho você daria para esse jovem, especialmente que está nos assistindo, que sabe que errou, sabe que pecou, sabe que não deveria ter feito o que fez, mas infelizmente acabou não resistindo à tentação, acabou cedendo aos seus prazeres, às suas paixões? Qual é o conselho que você dá? Qual é o conselho da palavra de Deus para aquela pessoa que caiu, que sabe que errou e que tem esse desejo de se reerguer novamente e que muitas vezes acaba sofrendo, né, as acusações do diabo, acaba pensando que para ele não tem mais solução, que não tem mais jeito, que Deus não gosta mais dele, né, que Deus não o ama mais, e que é uma coisa muito frequente, infelizmente, né? Mas qual seria esse conselho, então, para essas pessoas que infelizmente acabaram cedendo às tentações? Se tem uma coisa que é gloriosa no Evangelho de Cristo, é o amor dele. O amor dele ultrapassa barreiras. E eu queria deixar bem claro a você, amigos, que nos ouvem, que ouviu aí no início o irmão Lucas dizendo, né, que do esforço que a gente às vezes tem que sacrificar o tempo da família, e estamos aqui, não é simplesmente para usar a palavra de Deus para mostrar só o seu erro. O irmão Leonardo enfatizou uma pergunta que é a chave para nós encerrarmos, que é o amor de Cristo. Independente da sua fraqueza que você teve, isso é normal, isso foi um momento que somos cheios de falhas. Independente de onde você esteja, independente do que tirou a sua comunhão, talvez de louvar a Deus, de servir a Deus, independente de quem você é, Jesus Cristo deu a oportunidade nesta live de nós falarmos das dificuldades, mas de concluir que Ele tem oportunidade para você. Volta, é o amor de Jesus, é o amor de Jesus. Ele não tem prazer, não tem compartilhamento com o pecado em hipótese alguma, mas Ele ama você, pecador. E assim como muitos jovens que fracassaram na caminhada, assim como muitos irmãos que erraram, ou você, jovem, moça, enfim, qual que é a sua vida, o que é que você tem vivido, talvez tenha te angustiado. Jesus Cristo te espera para perdoar, né, irmão Leonardo? Isso é o amor de Cristo, é algo tremendo e extraordinário. Amém, isso é verdade. E o irmão falando, eu me lembrei de um texto que João escreve dizendo assim: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, né? Esse é o ideal, que a gente não peque, né? Mas caso vocês pequem, nós temos um advogado diante do Pai que intercede por nós. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo. Então, acho que tudo que o irmão, né, o presbítero Danilo falou se resume a isso, né? Que o ideal é que você não erre, que você não caia em tentação. Mas saiba que se você cair em tentação, nós temos um Senhor amoroso, misericordioso, que está sempre pronto a nos perdoar. Né, irmão Lucas? É verdade, irmão Leonardo, que nem você falou, não teria intuito nenhum, não teria vantagem nenhum nós estarmos aqui para apontar o seu erro, ou para nos colocarmos numa posição de quem nunca errou, né? Quem nunca errou? Até por isso que nós convidamos o presbítero Danilo. Por quê? Porque com certeza nessa caminhada ele errou, eu errei, o Léo errou, mas acima de tudo isso, o amor de Deus que nos alcançou, ele pode também te alcançar. E novamente colocar nos trilhos, não existe essa, Deus não gosta mais de mim, Deus desistiu de mim, não. Isso são barreiras que o próprio inimigo usa para te amarrar mais ainda naquele pecado. Então o amor de Deus, ele cobre todas, a partir do momento que nós confessamos, deixamos e voltamos para o propósito principal de Cristo, ele cobre todas essas barreiras. Ô Zé, você pode voltar o presbítero Danilo na tela, só para a gente encerrar aqui com ele? Presbítero Danilo, Deus abençoe, muito obrigado pela sua disposição aí, mas eu queria te fazer uma pergunta, que eu tô vendo você de terno, aí eu imagino que deve estar fresquinho por aí agora. Ô Lucas, graças ao bom Deus, hoje caiu uma chuva do céu boa. Só 40 graus. Mas igual diz o presbítero Nereu, aqui chove não refresca. Mas nós temos vivido dias de quente, rapaz, dias muito quentes aqui na região, mas hoje deu uma refrescada, muito pouco, mas refrescou.
Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes aí, realmente, os irmãos que não conhecem a região de Dourados ali é de suar na sombra mesmo. Bom, Danilo, Deus abençoe e, querendo Deus, numa próxima oportunidade, nós vamos voltar a falar do amor de Deus e das maravilhas do Senhor. Amém. Deus abençoe todos os irmãos. É um prazer estar com vocês, tá bom? Você sabe qual é o tripé da vida cristã? Jesus ensinou sobre 3 coisas fundamentais para todo cristão em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 18. Jesus ensinou que todo cristão deve doar, deve orar e deve jejuar. Jesus espera que os seus discípulos sejam liberais em doar, e assim estarão se vacinando contra a avareza. Quando você doa, você afirma que o dinheiro não te domina. Jesus espera que seus discípulos orem sem cessar, e assim estarão se vacinando contra a autossuficiência. Quando você ora, você afirma que depende inteiramente de Deus e de sua bondade. Jesus espera que seus discípulos jejuem em todo tempo, assim estarão se vacinando contra a autogratificação. E quando você jejua, você afirma que apenas Deus é sua real fonte de alegria e de prazer. Doe com alegria, ore sem cessar e jejue em todo o tempo. Assim você estará cada vez mais perto do Senhor e será como uma casa edificada sobre a rocha. A paz do Senhor Jesus, aqui que eu vos cumprimento o irmão Paulo Macena. Iniciamos agora o quadro Momento Profissão. Nesse quadro, nós sempre estaremos entrevistando alguns jovens e para falar um pouquinho sobre a profissão que ele exerce atualmente. Hoje estamos aqui com o nosso irmão Pedro. A paz do Senhor, irmão Pedro. Paz do Senhor Jesus, irmão Paulinho, e a todos os telespectadores. Que alegria poder ter o irmão aqui conosco. Irmão Pedro, nesse quadro que nós estamos fazendo, o Momento da Profissão, nós abordaremos assuntos sobre a profissão de cada irmão que está aqui conosco, né? Para mostrar também para os irmãos que estão vendo essa programação que talvez a luta que os irmãos passam aqui é a mesma que você está passando aí e você pensa que só você passa. A ideia desse quadro é mostrar que, por muitas das vezes, estamos na mesma caminhada, só que por muitas vezes não pensamos que é só nós que estamos passando por isso. Amém? Amém, glória. Vamos lá então. Eu separei aqui algumas perguntas para você. Eu quero começar assim, Pedro. Qual é a sua profissão e onde você exerce ela atualmente? Então, eu sou professor de Química, né? Atualmente eu trabalho no hospital universitário aqui de Curitiba, que faz parte do Grupo Marista, né? Um hospital que é de uma universidade bem conhecida. E lá, atualmente, agora eu estou fazendo a atividade de instrumentação cirúrgica, trabalho no centro cirúrgico do hospital e também como socorrista no PA, pronto atendimento. E você está há quanto tempo lá? Já vai fazer uns 8 meses, praticamente, que eu tô lá. Interessante. O legal também para quem não sabe, antes do nosso irmão Pedro fazer parte desse hospital, na parte de instrumentador, essa parte da saúde, né? Na parte da saúde, ele era militar. E a pergunta que eu quero fazer agora, abordar você, irmão Pedro, ao longo da sua carreira, qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou? A minha carreira, a gente fala inúmeras, né? Porque eu não sou daqui de Curitiba, então até a gente se formar nessa carreira, até a gente vir pra cá, foi um longo trecho, sabe? Foi bem complicado, foi bem difícil, né? Como o irmão Paulo já comentou, para quem não sabe, eu fui militar, né? Fui do Exército, me formei como segundo tenente do Exército, passei um tempo, peguei baixa, saí. Foi uma dificuldade tanto na questão da saudade de casa, tanto na questão do local, da cultura, né? Porque a gente veio de uma cultura totalmente diferente. Então isso me pegou bastante, sabe? No começo, assim. Mas, levando em consideração que a gente com nossos olhos voltados para Cristo, sabe? Eu creio que Cristo sempre alivia tudo isso que a gente sente, sabe? Tanto nessa questão de saudade, de desafios do dia a dia. Eu creio que quando a gente olha para Cristo, essas coisas assim, sai. Que maravilha. Para quem não sabe, o irmão Pedro é de Manaus, Manaora, e veio aqui desbradar um pouquinho do sul. E hoje está aqui em Curitiba e faz parte aqui da mocidade. É muito abençoado aqui conosco. É muito importante aqui pra gente, que sempre está disposto a nos ajudar. Irmão Pedro, voltando aqui a falar de profissão, eu queria saber aqui, na sua experiência profissional, já aconteceu uma situação em que você pôde ver as mãos de Deus ali?
irmão Paulo, muitas vezes, né? A gente que trabalha no hospital, eu creio que os irmãos aí que estão assistindo, que são da área da saúde também, vão me entender o que eu estou falando agora. Existem vários casos que a gente pega durante o dia. Então, todo dia é um caso, às vezes, diferente, é um caso novo. Teve um caso que me pegou bastante. Por quê? Foi um homem, não vou falar o nome dele aqui, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas ele chegou no hospital com queimaduras de 3º grau no corpo inteiro. Ou seja, ele queimou 80% do corpo. Quando ele chegou, nós atendemos ele. Nós fomos o primeiro a estar ali. E olhando nos olhos humanos, não tinha chance para aquele homem. A gente olhou assim, esse homem vai morrer. Porque afetou muito a parte de cima do corpo, sabe? A parte do crânio, a parte da cabeça, a parte da face. Ficou bem deformado. O peito, o tórax, o braço, né, principalmente. Então, a gente olhando para ele ali, os sinais vitais dele estavam já indo à falência. Ele estava bem grave, muito grave. E tentamos ali fazer, né, o que era possível ao alcance de todos nós ali. E ele ficou na UTI. E a mãe dele foi lá, e eu lembro que eu conversei também com a mãe dele, com os familiares dele, e eles falaram bem assim, ele é meu filho. Então, tipo assim, aquele sentimento de mãe que tava chorando, porque você, irmão, imagina você olhar o estado de alguém que você ama, queimado, já com diagnóstico de morte. É complicado. Então, olhando para aquele caso, eu me senti muito, sabe? Eu falei, Senhor, será que esse homem vai conseguir sair dessa situação? Porque aos nossos olhos a gente não estava conseguindo ver saída ali, sabe? E por incrível que pareça, irmão Paulo, eu acho que aproximadamente com uns 4 semanas, ele acordou, voltou a falar, tirou as sondas, conversou comigo, entendeu? Então eu olhei assim, eu vi a mão de Deus ali. E eu lembro que eu até pedi a oração para os irmãos. Irmãos, orem pelo fulano. E a gente vê que Deus, mesmo nesses desafios, mesmo nessa dificuldade, a gente consegue ver a mão de Deus, irmãos. Porque isso não é uma coisa humana. O ser humano ele não consegue fazer isso. Pegar uma pessoa que está morta praticamente e voltar à vida. A gente sabe que tem todos os meios. Mas se não for Deus, irmão Paulo, não tinha como aquela pessoa sair dali, entendeu? Igualmente, um outro caso bem rápido, que é de um jovem de apenas 23 anos, com câncer. A gente olhava assim e não via esperança nele, sabe? E ele era paliativo. Para quem não sabe, paliativo é quando a pessoa ela já está diagnosticada que vai morrer. Ou seja, ela não tem mais um caso reversível. Era um câncer degenerativo. E eu conversando com ele, e ele passou uma esperança tão grande, sabe? Para mim. E eu olhava para aquela pessoa e falava, meu Deus, como uma pessoa que sabe que não vai sair daqui é tão feliz desse jeito. E eu lembro que dos últimos dias ali que eu tava ali, a igreja dele, né, que ele é da Igreja Batista, inclusive, foi lá, uns irmãos foram lá, conversaram, e, nossa, eu me senti tocado. Eu me senti tocado por ver as mãos de Deus ali, porque mesmo no momento de dor, mesmo no momento de dificuldade, a gente vê aquelas pessoas se apegando a Deus, sabe? A gente vê ali que Deus, mesmo não tendo curado, irmãos, mas a paz que você sente dentro, eu acho que é uma coisa inexplicável. E a certeza da salvação. Eu acho muito interessante você contando essas 2 experiências, porque o meio da saúde, o meio social da saúde, o meio profissional da saúde, é um meio em que tanto médicos, doutores, enfermeiros, eles tocam muito na tecla que Deus não existe. E então, que quem resolve tudo isso é as mãos deles, né? Eles que são os sabichão, eles que são os doutores, os estudados, a ciência, que é o ponto forte, né? Aí vem uma situação como essa, onde que eles não conseguem explicar como é que o quadro conseguiu de se degenerar e resolver uma situação que para eles era impossível. E eles olham para esse profissional e falam assim, foi o meu Deus. É algo tão maravilhoso, né, irmão Pedro? Irmão Paulinho, isso é interessante porque a gente realmente vê a mão de Deus. A gente sabe, como o irmão Paulo acabou de citar, que nesse meio é muito difícil você ter uma pessoa que crê realmente em Deus. A gente sabe que tem alguns, os outros irmãos que estão ali, mas aos olhos da medicina, ela consegue resolver. Não, aquilo é possível resolver através de medicamentos, através de procedimentos cirúrgicos, através de vários outros fatores. Mas, irmão Paulo, num espaço tão curto de tempo, uma pessoa que estava praticamente morta, chegou no hospital e saiu falando, olhando, e todo mundo falava bem assim, não, essa pessoa vai morrer.
tem, acho que 3 dias, 4 dias de vida, morre, porque não tem como. E a pessoa hoje está falando e conversando, e viva. É algo tão maravilhoso, e é que a próxima pergunta que eu vou fazer para você agora. Quais são os aspectos mais gratificantes do seu trabalho? Então, um dos aspectos mais gratificantes é quando a gente vê uma pessoa desse estilo, que entrou nessa situação e saiu feliz. Tem uma senhorinha lá no hospital, tinha, né, que ela tava lá, e a gente sempre tava ali, né, preparando alguns medicamentos, preparando, né, algumas coisas. E ela pensou que ela não ia sair dali. E daí, de um dia pro outro, o médico apareceu e falou: ô senhora, a senhora vai pegar alta, amanhã a senhora tá em casa. E o tempo que a gente passou ali junto, porque a gente tá junto ao tempo. Então a gente passa, a gente vê a situação, a gente vê a pessoa sofrendo, a gente vê a pessoa melhorando. Você consegue ver isso, sabe? E quando ela saiu, ela foi lá, conversou comigo, me agradeceu por tudo. E quando a gente vê aquela pessoa indo embora, a gente fala assim, meu Deus, tipo assim, valeu a pena ter se sacrificado por aquilo, entendeu? Por uma vida. Porque aquela pessoa é alguém, é o amor da vida de alguém. É isso que a gente fala. Aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Ela é importante para alguém. Vai fazer 1 ano, Pedro, que foi em maio do ano passado. Eu acabei sendo internado, minha coluna travou. Inclusive o irmão Lucas estava no momento lá na minha casa, teve que me ajudar a ir para o hospital. E por incrível que pareça, eu cheguei nesse hospital e pela misericórdia de Deus, a pessoa que estava no plantão é muito a minha amiga. Inclusive é a mãe do Thiago Tamaros, que está aqui nos nossos estúdios. E assim, o profissional foi tão importante naquele momento porque eu cheguei lá sem andar. E eu passei, deu 24 horas que eu fiquei internado. E foi, para mim, as 24 horas sem esperança. Só que foi tão de Deus que eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus lá dentro. Só que assim, nessas horas que eu passei naquele hospital, eu fiquei sem esperança de sair de lá. Teve um momento na madrugada que eu chorei e falei, Senhor, será que eu vou sair daqui? Você falando isso, contando essa história dessa senhora, é muito importante e muito gratificante você mostrar para ela que, para quem tá lá, não vê esperança em sair, você trazer uma esperança para ela. Verdade. Eu acho muito interessante. E para finalizar aqui agora esse quadro, eu queria falar para você, falar para os telespectadores, que mensagem você gostaria de compartilhar com os espectadores que também estão nessa mesma área profissional? Eu digo assim, Paulo, que não é uma área fácil, né? Quem trabalha em hospital, nas UPAs, né? Na área da saúde em si não é uma área fácil. É uma área complicada, requer muito esforço, né? Você cansa mentalmente, você cansa fisicamente. É um esgotamento que tem. Só que é o seguinte, como eu estava conversando até com uma colega minha hoje, ela falou assim, é uma correria, é um desgaste, mas é legal. Por quê? Justamente por causa desse último tópico que a gente acabou de conversar. Por você ver que o teu trabalho valeu a pena. Mais ou menos. Por você ver uma vida sendo salva. Então, assim, eu deixo para vocês. Lembre sempre que quem tá ali é o amor da vida de alguém. Então, para quem é dessa área, né? Para quem é da área da saúde, que é o foco aqui, cuidem dessas pessoas como se ela fosse um amor da tua vida. Entendeu? Alguém especial para você. Eu acho que isso faz toda a diferença. Num atendimento, em tudo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, desafios vão vir. É complicado. É uma área desgastante, é uma área complicada, mas é gratificante. Ficam as palavras do Pedro nesse momento. Que maravilha poder ouvir um pouquinho sobre essa área da saúde com o nosso irmão Pedro aqui nesse momento da profissão. Confesso que eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, certo? E a nossa continuação da nossa programação, agora nós preparamos um momento de reflexão, que vai ser o próximo quadro. Irmão Pedro, nesse mês agora de março, nós soltamos uma enquete no nosso Instagram daqui da igreja, trazendo alguns temas. E o tema vencedor foi o tema Fortalecendo a Fé e Resistindo a Tentações do Mundo. E esse quadro que vai vir agora, quem fez foi a nossa irmã Gabi Horobinski, e ela vai falar um pouquinho sobre o jejum, os passos do jejum, e como resistir a algumas tentações desse mundo em meio a um propósito. Amém? Moisés, consegue soltar esse vídeo agora nesse momento?
Vamos lá? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia. Neste momento eu me coloco em propósito de jejum e oração, busca por mais de Ti. Me ajuda a chegar até o fim deste propósito sem quebrá-lo. Amém. Oi, Gabi, bom dia. Bom dia. Ontem eu fiz esse bolo de chocolate e eu trouxe um pedaço pra você. Você quer? Eu aceito, obrigada. Mas eu vou comer depois, pode ser? Pode sim, então tá bom. Espero que você goste. Obrigada. Situações assim acontecem sempre, mas nós, como servos de Deus, não podemos ser rudes. Devemos usar as palavras certas para não ofender ninguém. Acabei de receber mais um convite e uma amiga me convidou para almoçar. Falei para ela que hoje eu não posso e marcamos para um outro dia. Ufa, 18 horas. Propósito encerrado. No nosso dia a dia, várias situações como essas podem surgir e nós devemos nos esforçar para manter o nosso propósito com Deus. Tenho certeza que Ele nos ajudará neste processo. Amém? Deus abençoe. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que nós seguimos aqui na nossa programação repleta de materiais que edificam a minha e a sua vida. E agora o Diácono Paulo tem alguns recados para deixar para os irmãos aí. Com certeza, irmão Lucas. Esse mês de março nós estamos bem recheados aqui com nossos eventos da Mocidade Despertai. Eu quero começar aqui falando do nosso Aviva Jovem, que é o nosso evento principal aqui da Mocidade desse mês. Nós não teremos nosso culto jovem, e sim o Aviva Jovem, que nós temos 2 vezes ao ano. E nesse evento nós tentamos juntar bastante dos jovens aqui da região metropolitana, da Grande Curitiba e alguns jovens de fora. E irmão Lucas, nesse Aviva Jovem nós conseguimos convidar o nosso pastor Neemias lá de São Bernardo do Campo. Ele aceitou o nosso convite com muito carinho e eu fiquei muito feliz com esse convite que ele aceitou. É uma imensa alegria a gente ver a dedicação do servo de Deus aí para uma distância considerável. Então você que é da região aí de Curitiba, Grande Curitiba, quem sabe os irmãos ali Ponta Grossa talvez, cidades vizinhas aí, se puderem estar conosco, vai ser uma bênção, não só para minha vida, mas para a vida de vocês também. Tá na tela, o irmão Osés colocou aí para nós, e você pode confirmar o horário do evento, o local. Talvez você que está nos assistindo não sabe o local, a nossa igreja está aqui no Boqueirão, ó, tá embaixo aí desse cartaz. É o Aviva Jovem, como o irmão Paulo falou, são 2 vezes ao ano só esse evento, então você não pode perder, não pode ficar de fora, porque Deus tem bênçãos para a minha e para a sua vida. E o interessante, irmão Lucas, é que nesse mês de março é um mês que tem mais um final de semana, e esse evento vai ser no 5º final de semana, e normalmente as igrejas não têm um compromisso, a Santa Ceia e tudo mais. Então você pode sair da sua casa nesse sábado, que é o último sábado do dia 30. O nosso culto vai começar a partir das 18h30. Então eu já quero deixar esse convite muito especial para você. Sábado, dia 30, a partir das 18 horas, aqui no Boqueirão, sede nacional. Venha, participe do Aviva Jovem 2024. E tem mais recado aí, né, irmão Paulo? Com certeza. Mas, irmão param. Lucas, esse evento agora eu quero deixar com o irmão Lucas, que vai estar falando sobre a Vigília Jovem. A Vigília Jovem, nesse mês, vai ser antes do nosso Aviva Jovem, que vai ser no 3º sábado, no caso, no sábado que vem. Irmão Paulo, é importante pontuar, porque a gente fala Viva Jovem, Vigília Jovem, mas não é só para os jovens, tá? Exatamente. Você é para todas as idades, né? Todos são convidados a se achegar. O que acontece é que está sob a responsabilidade dos jovens, diante da liderança do irmão Paulo, irmão Joyce, irmão Diácono Leonardo e a Mariana, né, que são os líderes dos jovens, eles que conduzem junto com a mocidade esses cultos, mas é um culto que todos são convidados a participar, e fica também o convite para nossos irmãos, agora na tela também, que o irmão Zé vai deixar aí para você, o convite para 16 de março, anota essa data aí, ó,
o horário que começa a vigília. Às vezes os irmãos ficam muito na dúvida, né? Porque por vezes muda um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Então, 23h45 inicia-se a vigília de oração e ela vai até às 5 da manhã, né? Já vai estar amanhecendinho o dia ali e você vai ter passado uma madrugada na presença de Deus buscando, né? A palavra do Senhor, ela diz, né? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então é uma oportunidade ímpar para mim e para você. Inclusive, no caso, quem vai estar pregando esse dia é o nosso jovem Eduardo, que Deus tem usado muito ele na palavra. Eu fico muito feliz quando Deus tem levantado uma geração para buscar a presença e levar a sua palavra. E o Edu é um exemplo disso, Lucas, sabe? E já quero reafirmar esse convite. As vigílias dos jovens está sendo uma bênção. Tá passando muito rápido. Essas 5 horas que é feita a vigília, tá passando, parecendo um estalar de Deus. Tão gostoso que está sendo a presença de Deus, o batismo com o Espírito Santo, renovo. E você não pode ficar de fora. Venha dia 16, a partir das 23h45, no próximo sábado, vigília com os jovens. Amém? E irmão Lucas, chegamos no final da programação, hoje com o nosso Momento Jovem, com um tema que é fortalecendo a fé e resistindo às tentações do mundo. Passou rápido, né? Passou rápido, mas eu quero lembrar vocês que no próximo mês tem mais, vai ter enquete, fica ligadinho lá no Instagram da IPJC Oficial, porque lá sempre sai uma enquetezinha, né, irmão Paulo? Isso mesmo, e nos ajuda a votar, né? Isso, sai os temas lá, alguns temas que vêm no nosso coração, que os irmãos nos sugerem. Se você tiver sugestão de temas, inclusive vamos deixar aberto com certeza esse canal aí. Os irmãos nos procurem no WhatsApp ou através do Instagram da igreja, nos mande sugestões e também nos ajude lá votando para que no próximo mês nós possamos trazer um tema relevante que possa edificar a minha e a sua vida. Mas nós queremos concluir esse tema de hoje, né, irmão Paulo? Fortalecendo a fé e resistindo às tentações do mundo. É muito importante porque o tema é bem sugestivo, né? Primeiro fortalece a fé, depois resiste à tentação, né? Com certeza. Eu já quero aproveitar que o nosso irmão Pedro está aqui conosco para estar fazendo essa oração aqui. Amém, irmão Pedro? Aproveitar que ele está vindo aqui, o irmão Pedro foi que falou um pouquinho sobre o momento da profissão conosco e vai estar encerrando essa programação aqui com a oração final. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Feche seus olhos onde você está, se ligue o pensamento ao céu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor. Quero Te engrandecer e Te exaltar, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais este momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui falando da Tua palavra, Senhor. Que venhamos nos fortalecer, Pai. Que venhamos, Pai, persistir na Tua presença. Pai amado, que cada ouvinte, Senhor, que nos acompanhou até agora, Pai, venha ser, Pai, tocado com a Tua poderosas mãos, Senhor. Fortifica Teus servos, dá força, dá graça, para que eles venham persistir, Pai, na caminhada que é o Evangelho. Fica conosco, Senhor, fica com eles, abençoa ou guarda-os. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Amém. Eu quero agradecer você que ficou até esse momento aqui, bem no final da programação. E quero dizer que a partir do meio-dia, amanhã, até as 15 da tarde, a nossa programação volta aqui no nosso canal do YouTube. E você é o nosso convidado a estar participando aqui conosco. Amém? Deus abençoe. Quando a rainha Esther ficou sabendo que o seu povo corria sérios perigos, ordenou que todos entrassem em jejum e que ninguém comesse nem bebesse por 3 dias. E assim, todos entraram no mesmo propósito. Existem batalhas da vida do cristão que só é possível vencer com o jejum e a oração. Sendo os vossos caminhos agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos cairão diante de você. Você quer vencer? Agrada ao Senhor. Quem é trabalhador, quem luta, quem é dono de casa, quem é empregado, quem é patrão, jejum é você mesmo que tem que jejuar. É na luta que Deus vai te dar vitória. Durante anos, o povo de Deus guardou um segredo valioso, de que quando não conseguissem vencer as dificuldades, iam para a oração e o jejum. E o Deus Todo-Poderoso
os ouvia. Só por Deus, pastor. O que ela está passando, tem passado com ela, é só Jesus que tem sustentado, pastor. É só Jesus, se não for... Você já conhece o Evangelho? O que falta, moço? Tudo. Tudo. Mas vamos colocar esse tudo em ordem hoje, né? Amém. Satanás, tu vai sair da vida daquele rapaz. Vai embora. Ah, Satanás. É você que está lá, é? Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai da casa dela, vai embora. Pode orar. A senhora tem falado com ela de Jesus? Sim, pastor. Ele também. Ah, sim, também, irmão, mas... Eu campanha, pastor, aqui. Recebi oração, eu tava vindo com ele, ele parou de vir. Aí eu comecei a fazer um curso, faltei 2 dias na campanha da sexta-feira. Pois é, mas você percebeu que o diabo já aproveitou. Aproveitou. Amém. O negócio é fazer o que mesmo, irmão? Ah, irmão, você pegar com Deus... Arrumar a casa. Arrumar a casa e... E a partir de hoje a igreja crê na vitória? Aquele que está conosco tem poder para mudar a nossa vida. Quarta-feira, o segredo da oração e do jejum. Aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix 82.678.046 1000 ao contrário 29.